Estamos de volta e agora é hora do quadro Viva Cultura com o clipe da semana, preparado especialmente pela nossa equipe. Nada do que eu tenho, nem nada do que eu sou, nem tudo o que eu sei, ou todo o erro que sobrou, nada te alcança ou te receberá do jeito imaginado que possas merecer. Há tanta alegria no belo de se perdoar, um passo todo dia é tudo pra quem quer chegar onde a vida vai recomeçar. Sofrer, segue a tua estrada, há flores no andar, e se houver espinhos, refaz teu caminhar. Há tanta alegria no belo de se perdoar, um passo todo dia é tudo pra quem quer chegar onde a vida vai recomeçar. Os braços do luar, o sol e o seu brilhar, calor de mil verões, amores, primaveras, tanta espera. E chegou o momento da tradicional mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Alegria poder estarmos juntos, já concluindo o mês vocacional, já vislumbrando no horizonte o mês da Bíblia, o mês de setembro, carta aos Romanos, e celebrando o dia do Senhor. Poder a comunidade de fé se reunir na sua igreja, na sua capela, na sua matriz, no seu oratório, para celebrar a presença do Cristo ressuscitado no meio de nós, que nos fala pela palavra, nos alimenta com a Eucaristia e está presente cada irmão e cada irmã ao nosso lado. Que nós, meus irmãos e irmãs, possamos ver essa nossa bela e importante missão de poder chegar mais longe. Nós temos muitos católicos que são católicos, que se declararam e que não estão na missa dominical. Nós temos ainda muito trabalho a fazer para buscar os que estão longe, que um dia foram batizados, crismados,
casaram na igreja, mas que estão acomodados em outras circunstâncias, que se no passado havia uma certa facilidade de continuar católico, hoje, com as várias situações que existem, nós vemos que nós temos a necessidade de cuidar dos nossos, cuidar e o encontro daqueles que um dia foram batizados, para que possam viver com alegria o seu batismo. E é claro, somos chamados a ser testemunhas do Senhor no meio da sociedade, para aqueles que quiserem conhecer Jesus Cristo e caminhar conosco também na comunidade, mesmo não tendo sido batizados também ainda na igreja. É uma oportunidade para que nós a cada domingo possamos trazer nossa família ou nossas famílias, trazer aqueles que participam do nosso grupo de oração, ou então do círculo bíblico, do grupo de reflexão, enfim, para participar da missa dominical e continuar ainda mais nessa capilaridade bonita da presença da igreja na sociedade. Nesse último domingo do mês de agosto, nós celebramos o Dia Nacional dos Catequistas, ou do catequista, e quero justamente abraçar a cada catequista, recordar os nossos catequistas, as nossas catequistas, que nos passaram a fé logo no começo da nossa vida, hoje com a iniciação à vida cristã, com aqueles que estão acompanhando, aqueles que são iniciados à vida cristã, né? Nós sabemos a importância desses homens e mulheres que, procurando colocar em prática a palavra de Deus, vão passando a fé aos novos, sejam jovens, sejam adultos, que querem viver a vida cristã. E através da iniciação à vida cristã, como nós temos hoje, vai acontecendo. O Papa Francisco, de saudosa memória, instituiu o catequista como ministério. Hoje temos já vários catequistas que foram instituídos como ministros. Ou seja, a igreja reconhece justamente um ministério importante na igreja e dá essa faculdade desse ministério aos nossos catequistas. Mas sejamos muito gratos aos nossos catequistas que assim nos levaram adiante a missão. Vejo com muita alegria, cada vez que eu vou presidir e celebrar a Crisma em muitas paróquias, o trabalho dos catequistas ali, né, na condução do trabalho de passar a fé aos nossos jovens que vão ser crismados, seja também no dia a dia, durante o tempo todo da sua presença nas catequeses, seja também na última semana, com o retiro espiritual, como são dedicados e como são alegres de poder fazer e dar esse trabalho, né, e dar-se a trabalho de poder cada vez mais anunciar o Evangelho e aprofundar a fé no coração dos nossos jovens e adultos. Portanto, o nosso abraço a todos os catequistas e também o convite para que mais pessoas se ingressem na catequese paroquial, da matriz, ou das capelas, dos oratórios, para poder ainda mais chegarmos mais longe, caríssimos irmãos e irmãs, e possam as pessoas encontrar alegria de poder realmente anunciar Jesus Cristo, que mesmo a catequese, de aprofundar aquilo que é a nossa fé, com seus dogmas, suas orientações, é sempre querigmática, ou seja, sempre é um anúncio de Cristo que morreu e ressuscitou, está vivo presente no meio de nós. Por isso não se pode fugir nunca daquilo que é essencial na nossa vida, que é o anúncio da boa notícia para as pessoas, mesmo aqueles que já se supõem que tenham ouvido isso antes da catequese, mas sempre necessário renovar cada vez mais esse anúncio querigmático. Claro, o primeiro anúncio é querigma às pessoas, uma vez que elas aceitam Jesus Cristo e encontram em Cristo a vida, o Salvador e a paz e a esperança, aí então se parte para a catequese de aprofundar quem é Jesus, quais são as consequências de crer em Jesus Cristo, de acolhê-lo como nosso Senhor. Mas sempre quando nós vamos passando a isso, nós também retomamos o querigma, anunciamos o querigma, né, da salvação. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo presente no meio de nós hoje. Caríssimos catequistas, ou futuros catequistas, avante esse dia que celebramos o Dia Nacional dos Catequistas. E também, meus irmãos e irmãs, nesse 22º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos fala sobre a questão da humildade, né?
Ou seja, que nós não façamos as coisas por carreirismo, para sermos mais importantes, nos colocarmos acima dos outros. Nós colocamos sempre a serviço humilde das pessoas. No Evangelho, Jesus foi tomar uma refeição na casa de um dos chefes da sinagoga, alguém importante daquela cidade, e ele notou, né, que todo mundo observava, né, e também notou que os convidados logo escolhiam os primeiros lugares, que não sentasse à frente, lugar mais importante, né, para ficar mais perto de Jesus também. Então ele contou uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, mas pode ser que alguém, outro, tenha sido convidado, mais importante do que você. E o dono da casa, que convidou os dois, tem que dizer, olha, dá o lugar para ele. Então você vai ficar envergonhado. Quando você for convidado, vai sentar-te no último lugar. E quando chegar quem te convidou, vai te dizer, amigo, vem mais para cima. Não é? Ou seja, ao mesmo tempo, fala, quando você der um almoço ou um jantar, não vai convidar apenas quem vai te retribuir. Amigos, irmãos, parentes, vizinhos ricos, porque poderiam também convidar você de volta. Seria uma recompensa. Quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então serás feliz. Meus irmãos e irmãs, a questão de querer aparecer, estar acima dos outros e fazer uma coisa para esperar uma retribuição, é muito comum nos tempos atuais, não só nos tempos atuais, mas em todas as épocas, o interesse, o carreirismo é muito grande na nossa sociedade e as pessoas usam de todo subterfúgio para fazer isso. O Evangelho nos fala da humildade. Não se querer ser mais do que ninguém. Eu sento lá no último lugar. Sim, se a hora que chegar o dono da casa me mandar sentar mais para cima, sem nenhum problema. Passamos também isso. E, ao mesmo tempo, de fazer o bem é quem não pode retribuir. Eu vou fazer o bem agora, porque depois ele vai me chamar de volta. Não, fazer o bem é quem não pode retribuir. Esse espírito, meus irmãos e irmãs, deve reinar nos corações dos cristãos. Generosidade, disponibilidade, né, na simplicidade e na humildade, para que realmente nós possamos estar muito livres de continuar passando pelo mundo, fazendo o bem, ajudando as pessoas, partilhando, sem nenhum interesse nem de carreira, nem de retribuição. Mas já recebemos de Deus o mais importante, e nós somos filhos de Deus. Mais do que isso é impossível. Justamente somos filhos de Deus e que nós somos chamados, consequentemente, a agir assim com nossos irmãos, que são filhos de Deus também, e dessa forma caminharmos sem esperar nenhuma retribuição. E muitas pessoas entram em crise quando o interesse é carreirismo, a retribuição. Isso não acontece. Eu pensei que fosse ser promovido, pensei que alguém fosse retribuir, entra em crise e acaba deixando até mesmo a sua caminhada eclesial, porque colocou a sua esperança e sua vida na carreira, na retribuição. E não é dessa forma que nós somos chamados a agir. A palavra de Deus deixa muito claro para nós, meus irmãos, como tem que ser a nossa vida. O livro do Eclesiástico, leitura primeira, desse 22º domingo do tempo comum, também está nessa mesma linha. Realiza teus trabalhos com mansidão, e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela os seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, fala aqui o Eclesiástico, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete para a palavra dos sábios, e com ouvido atento deseja a sabedoria. Portanto, aquilo que de uma certa forma Jesus coloca com muita clareza no Evangelho de Lucas, para que nós sejamos humildes,
não pretensiosos, não carreiristas. Já no Eclesiástico também, um livro sapiencial, coloca bem justamente a mansidão, ao mesmo tempo a humildade, né? E ao mesmo tempo não querer ser orgulhoso, querer ser mais do que os outros. O salmo de resposta, meus irmãos e irmãs, nos indicar o caminho, da forma orante. Com carinho, preparastes uma mesa para o pobre. Meus irmãos e irmãs, muitas crises nas pessoas, muitas crises em nossas comunidades, muitas questões de ego seriam resolvidas se nós escutássemos com carinho a palavra de Deus. Estivéssemos a serviço, na disponibilidade, na alegria. Fiz o que devia ter feito. Trabalhei como devia ter trabalhado. Não exijo nada, nenhum direito, nenhuma prerrogativa. Não quero nenhuma carreira, nenhum reconhecimento. Se vier alguma coisa, seja a mais. Mas não é por isso. É para poder servir ao Senhor. Seremos homens e mulheres livres, quanto mais assim vivemos, conforme nos diz a palavra de Deus desse final de semana. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós vemos essa realidade do eterno. A carta aos Hebreus, a leitura segunda, desse 22º domingo, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente, escuridão, trevas e tempestades, som de trombeta e voz poderosa, como nós encontramos no Antigo Testamento. Mas vós vos aproximastes do Monte Sião, cidade de Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da Assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu, de Deus, o juiz de todos. Nós aproximamos e queremos cada vez mais encontrar com Deus pela fé, e até o dia que nos encontrarmos na visão, na eternidade, pedir ao Senhor que nos faça cada vez mais ter o coração cheio de ardor, de acolhimento dessa presença. Por isso, meus irmãos e irmãs, não queiramos ter nesse mundo carreiras, reconhecimento, tudo mais. Saibamos ser homens e mulheres livres que servem o Senhor, servem os irmãos com disponibilidade, que encontramos em Deus a vida, encontramos no Senhor a alegria. Por isso, como homens e mulheres livres, vamos servindo com generosidade, com disponibilidade a todas as pessoas. Por isso, nesse final de semana, Dia Nacional dos Catequistas, que nós agradecemos pela vocação, missão, pelo trabalho realizado, pensamos também que a graça de Deus possa nos fazer crescer cada vez mais nessa disponibilidade, nessa humildade, nessa liberdade de servir com generosidade, disponibilidade às pessoas, sem esperar recompensa. É um pouco esse o caminho do Evangelho sempre, e que nos faz homens e mulheres livres enquanto caminhamos nesse mundo. Que um dia a figura desse mundo passa, com suas honrarias, suas questões todas, e que permanece aquilo que nós fizemos amando o próximo, e fizemos diante de Deus com toda sinceridade. Escute com atenção a palavra de Deus esse final de semana, na missa dominical que você vai participar com a sua família, com seus amigos, e peça cada vez mais que isso possa ser colocado em prática na sua vida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelas palavras e pela reflexão mais uma vez, Dom Arani, e obrigado também a você que ficou com a gente até agora. Olha, o nosso programa de hoje está terminando, mas antes de ir, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. E claro, no domingo que vem tem mais palavras de vida para você. A gente se encontra lá. Até semana que vem. Tchau, tchau!